2 projetos de lei. O do pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, o Gora, do PDT, então, com um projeto que visa reduzir a violência armada no Paraná. E o Renato Freitas... Diga lá, Emerson. Só lembrando, o presidente da CCJ é o Jacovó. Você acha que passa? Será que passa? E o Renato Freitas, do PT, Partido dos Trabalhadores, com um projeto de lei para limitar, então, o uso das redes sociais pelos agentes de seguranças públicas. Eu gostaria mesmo de ver bandido sem arma, sabe? Essa é a primeira... É só o que eu tenho a dizer também em relação a isso. Agora, esse Renato Freitas é polêmico, né? Sempre, quando ele chega chegando aí. E eu estava lendo essa proposta dele, eu achei... do mínimo interessante, né? Não querer que haja publicação para que não cause danos à corporação. Aí eu fiquei pensando em relação a isso também, e preservação da privacidade do cidadão e a inocência. É o que está escrito ali, o que ele sugere. Poxa, assim, Thiago, a internet, ela realmente é livre, é pessoal, totalmente, abre sua rede social ali, você posta o que você quiser, ainda a gente não está sobre uma PL, né, não tem nada ali que limite a internet, é interessante até que venha em determinados pontos, mas eu não vejo nada coerente nesta ação do senhor Renato Freitas. Henri Viano Francês, você vai na mesma linha de raciocínio da Regiane, que não tem Paralelo. nada de coerente? Diga Paralelo. Vereadores e deputados e outros representantes populares muitas vezes apresentam projetos estúpidos que não vão passar, que não têm efeito, porque eles são forçados por grupos específicos de seu eleitorado, de pessoas que estão ali torrando, como se diz, né? E no caso específico do Gora, alguém do entorno dele deve ter sofrido algum assalto com uma arma falsa, ou um acidente, ou uma morte com arma em casa, se bem que ele já está... e ele incide aí num terreno que já tem legislação federal já decidindo sobre isso. Com relação a Renato Freitas, ele é um parlamentar que está sempre ali na linha entre os marginais, a marginalidade, contando com apoio. O Paraná tem 35 mil presos e ele conta com uma boa parte desse eleitorado aí. Inclusive, as últimas matérias que você não entende que ele apresentou visa dar passagem de ônibus para cada preso que sai do sistema penitenciário, para que ele possa ir até a cidade dele, passagem de ônibus gratuita. Também passagem de ônibus para os familiares de presos que residem em outras cidades, uma passagem de volta, de ida e de volta, uma vez por mês, para que eles possam ir visitar os presos. É tudo beneficiando a população carcerária e esse pessoal que compõe a massa de manobra dele. Então a gente às vezes tem que perdoar esses pobres parlamentares que são pressionados e por falta de condição de apresentar algo inteligente ficam apresentando essas coisas estúpidas sugeridas por seus eleitores. Edivaldo Magro, antes de você continuar com começar a sua linha de raciocínio desta pauta, deixa eu colocar uma perguntinha para pimentar um pouco mais a discussão. O caminho mesmo é desarmar a população civil? Jorge Gomes de Oliveira, o Gora, tive a oportunidade de conhecê-lo, uma coisa da convivência, muito ligada ao sistema cicloviário, né? Se elegeu muito com essa pauta, inclusive é dele a proposta que nas concessões do pedágio também fosse considerada a implantação de infraestrutura cicloviária em trechos que fossem permitido isso, enfim. Primeiro, sou absolutamente contra a arma. A arma é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa. A arma tem que estar na mão de agentes de segurança. Tem que estar na mão de quem efetivamente precisa. O cidadão tem segurança onde a gente precisa? O cidadão que tem, não, mas eu estou indo cobrar do Estado. O cidadão que mora lá num rincão, precisa, na área rural, precisa de uma arma, com certeza. O cidadão que está a bordo de um caminhão, o caminhão que está lá, o cara que está dentro de um caminhão, eu defendi sempre essa posição. Essa posição é defendida nessa bancada por mim há anos. Então não mudo. Então sou muito retilíneo com as minhas posições com relação a isso. Não é isso não, não é isso não. Enfim, concordo com o Celestino que existe as decisões federais sobre isso. Essas decisões, esses projetos de lei no âmbito estadual, isso é besteira, é redundante, não vai para frente, porque você já tem uma série de ações do governo federal tentando limitar
o que havia era uma permissividade absurda de arma, permitindo que o cidadão podia ter 5 milhões de munição em casa, um número absurdo de armas, qualquer tipo de arma, e de qualquer calibre, o cara podia colocar uma metralhadora. Me lembro muito bem que um conhecido empresário de Maringá, vou negar dizer o nome dele, disse que colocaria uma .50 em cima da caminhonete dele. Era no momento que eles iam defender isso. E tudo bem, você pode falar assim, mas isso era uma retórica, concordo que é retórica, mas dava o grau de permissividade que se avançava com relação ao uso de arma e a libertinagem com acesso às armas. Sou contra, continuo insistindo, e minha posição é contra, e até esse outro deputado lá também vive com projetos os mais absurdos. Isso também nem merece meu comentário, sério. Que preze alguns comportamentos dele, mas apresenta umas coisas que é meio fora da curva, mas o Gora, meu mais absoluto respeito, tem uma história muito boa, principalmente na sustentabilidade, defesa de algumas pautas em relação a isso, especialmente da bicicleta. Eu não tenho, eu só tenho uma cargueira muito velha em casa que eu usava para transportar gás, que eu era entregador.